Nós vamos voltar novamente à palavra de Deus. Eu vou convidar vocês a abrirem agora no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos voltar a uma passagem aqui que fala sobre um batismo. Mas eu quero destacar o que antecede esse batismo, especialmente. Capítulo 8 de Atos. Eu vou convidar todos a ficarem de pé, se puderem. Vamos fazer a leitura reverente da palavra de Deus, cada um acompanhando. E ao término vou pedir ao irmão Paulo que nos dirija a Deus numa oração. Capítulo 8, Atos 8, de 25 em diante. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Isaías 53, tá? Esse trecho diz: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, por este dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Pai, por nos permitir, Senhor, presenciar um testemunho, ó Pai, de fidelidade, ó Pai, um testemunho, ó Deus, daquilo que o Senhor opera na vida do Teu povo, daqueles que o Senhor resgata por meio do sacrifício de Jesus Cristo.
Somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos permitido nos alegrar a Deus com essa demonstração, esse simbolismo, ó Pai, que o batismo representa. A vida dessa tua serva, ó Deus, que foi entregue a Ti, Senhor. E o Senhor agora, por meio do batismo, nos faz lembrar, ó Pai, de que nós estamos aqui na terra não para viver a nossa própria vontade, mas para louvar e engrandecer o Teu santo nome em tudo aquilo que fazemos. Que nós, ó Pai, todos possamos extrair, ó Deus, desse evento, aquilo que a Tua palavra nos ensina por meio dele, Senhor, nosso sepultamento, ó Deus, para esse mundo e uma nova vida, ó Pai, onde Jesus Cristo reina. Que, Senhor, nossa igreja possa ser fortalecida, ó Pai, no poder do Santo Espírito, para que possamos, unidos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome e também, ó Pai, individualmente, no nosso dia a dia, o Seu nome possa ser exaltado. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer pela oportunidade que nós estamos gozando nesse momento de poder ler a Tua palavra, Senhor, e ver, ó Pai, mais um exemplo da Tua operação misericordiosa na vida de um homem que estava perdido, mas o Senhor o resgatou por meio da Tua palavra, Senhor. Nós cremos e louvamos a Ti, Senhor, porque a Sua palavra é o meio pelo qual o Senhor resgata homens da perdição e ela continua viva e eficaz, ó Pai, nos nossos dias, salvando homens, ó Pai, nos convertendo, nos corrigindo, ó Pai, nos exortando a cada dia. Abençoa, ó Pai, para que nós possamos ainda desfrutar de louvor ao Teu santo nome, ó Pai, por meio da Tua palavra, que ela preenche os nossos corações, ela fale, ó Pai, de forma vívida a cada um de nós. Clamamos, ó Deus, pelo pastor que está trazendo essa mensagem. Usa ele, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos para manifestar a Tua vontade nessa noite. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Resolvido o problema do microfone, acho que nós podemos voltar, continuar com ele. Nosso texto narra uma passagem, um fato muito especial. O Espírito Santo de Deus, ele moveu de uma maneira especial esse servo chamado Felipe. Havia um homem que não era judeu, ele era simplesmente convertido à religião judaica. Mas o texto nos revela aqui que ele era um etíope. A Etiópia é um país que existe hoje, mas ele não é nem sombra do que ele foi no passado. A Etiópia é um país do norte da África, que no nosso tempo, já de um bom tempo, é um país que vive uma miséria profunda, miséria espiritual, miséria material, financeira. Infelizmente, esse é o retrato de boa parte do continente africano. É um povo muito sofrido, mas também um povo muito entregue ao paganismo, um povo que foi induzido a se esquecer de Deus, mas houve um tempo, no começo da era da igreja, que aquele norte da África foi um foco de evangelismo e muitas igrejas foram estabelecidas lá, muitas pessoas se converteram e aquela região era, naquela altura, bem próspera. A Etiópia é vizinha do Egito. Nesse tempo, essa rainha Candace era a rainha da Etiópia e
esse homem era um mordomo mor. Um mordomo mor quer dizer um encarregado geral. Ele era um tipo de ministro-chefe, ele era alguém de alto escalão, né? Um ministro da fazenda, ministro do tesouro, ali da Candace. Então ele era alguém de destaque. A Bíblia aqui chama trata como um eunuco. Ocorre que os eunucos eram muito comuns naquele tempo, porque cuidavam dos haréns, ou eles eram pessoas íntimas dentro do reino, e eles eram castrados mesmo, muitas vezes, para que não houvesse problemas dentro do palácio. Nem sempre, tá? O que acontece é que essa palavra, esse termo eunuco, acabou se generalizando, e nem sempre eles eram propriamente castrados. Eunuco acaba representando isso, mas nem sempre os eunucos eram. Então nós não sabemos exatamente se esse era o caso. Provavelmente sim. Mas também não é isso que importa. Isso é mera curiosidade. O que importa é que esse homem, ele era alguém de uma certa cultura, afinal ele não poderia ser o ministro do tesouro, o mordomo-mor de um reino importante da época, sendo um ignorante, tá certo? Ninguém faria essa loucura. Ele era um homem de um certo conhecimento. E ele havia sido convertido à fé judaica. Ele cria no Deus da Bíblia. Mas ele ainda estava sem instrução a respeito de Jesus Cristo. E a prova disso é que nós vemos que ele buscava o conhecimento da verdade, lendo a palavra de Deus. O que eles tinham naquela época era a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, todos os outros livros do Novo Testamento. Resumia nisso, embora nós tenhamos classificações diferentes, e eles mesmos tinham uma parte desses livros que tinham uma classificação diferente da nossa, mas nós podemos resumir assim: era a lei e os profetas. Eles tinham, era todo o Antigo Testamento da nossa Bíblia. Estava pronto, eles usavam esses livros. E esse homem, buscando o entendimento de Deus, ele lia, mas ele carecia de instrução, do entendimento de Deus. E Deus colocou um servo dele, Filipe, para servir de instrumento para a instrução que esse homem precisava. A igreja é colocada nos nossos dias com esse propósito. Irmãos, nós estamos aqui para isso. Nós não precisamos esperar, como Filipe teve, eu disse que isso foi uma situação muito especial. Nós não precisamos esperar um chamado específico, especial, para irmos falar da palavra de Deus para ninguém. Nós temos uma ordem já dada por Jesus Cristo a toda a igreja. Nós mencionamos essa passagem agora há pouco, na outra parte do culto, quando Jesus disse à sua igreja que ela fosse fazer discípulos, pregar o evangelho, e então batizando aqueles que crescem. Lembram disso? Mateus 28, 19. Isso mesmo. Ele disse isso, ele deu essa ordem. Nós temos essa ordem, nós temos essa missão. Amém? Nós temos essa ordem, esse dever, não precisamos esperar um chamamento especial. Por quê?
As pessoas precisam ouvir do Evangelho. Talvez nós possamos pensar, eu sei muito pouquinho. Mas tem um dito popular aí que diz o seguinte, que em terra de cego, né? Quem tem um olho é rei, ou caolho. Olha, se você enxerga um pouquinho, você pode ajudar aquele que não enxerga nada. Amém? Entendeu, né, a parábola aí? Se nós conhecemos um pouquinho, se você sabe um pouquinho da palavra de Deus, você pode ser útil para aquele que não entende, aquele que não conhece ainda. Agora, é lógico que nós vamos nos deparar com muitas pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Mas eventualmente, irmãos, eventual e maravilhosamente, eu diria, nós vamos encontrar os eunucos por aí. Não propriamente eunuco no sentido, mas aquilo que ele representa aqui. Percebe? Nós vamos nos deparar com muitas pessoas que vão rejeitar o Evangelho, que não querem dar ouvidos, mas nós vamos encontrar pessoas que almejam entender. Pessoas com quem Deus já está trabalhando. Pessoas em quem Deus já está operando. Mas para que ela chegue à fé, ele vai precisar ouvir da palavra de Deus. E Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não tem outro jeito. E por quem eles ouvirão, se não há quem pregue? Então, a ordem é que nós preguemos. Ali, Filipe foi enviado a uma estrada deserta. Aquele homem tinha vindo para Jerusalém adorar, cumprir os rituais judaicos. Ele veio fazer seu culto, prestar seu culto a Deus em Jerusalém, no templo, e ele voltava para casa, mas ele voltava ainda ansioso por conhecimento da verdade. E ele lia a Escritura, e ele não sabia sequer de quem Isaías estava falando. Ele lia, mas não entendia. Talvez você esteja hoje aqui, talvez você nem tenha muita disposição de ouvir ou de ler a Bíblia, porque você fala, que adianta eu ler? Eu não entendo nada. Né? Eu não entendo nada. E quando você não entende, você tem menos vontade ainda de ler. Não é isso que acontece? É como aquela pessoa que ela não come, e se ela não come, ela fica cada vez com menos vontade de comer. No começo não, né? A gente tem um apetite e tal, o estômago está vazio, mas quando você começa a ficar doente, fraquinho, já aconteceu isso com você? Você não come e você não tem vontade de comer. Se não forçar, no começo você não recupera aquele apetite, aquela vontade. E você vai definhando. Então muitas pessoas estão definhando mesmo, porque elas não têm o entendimento, e quanto menos entendem, menos vontade têm de ler a palavra de Deus. Mas eu diria a você, a palavra de Deus é fundamental para todos nós. Ontem nós pregamos lá na Casa Verde a respeito disso. O poder da palavra de Deus. Era poderosa para salvar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não tinha por que se envergonhar, e nós não temos por que nos envergonharmos. Opa, estou tropeçando aqui. Nós não temos por que ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há como você ser salvo a não ser pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então eu diria para você, você precisa entender o Evangelho. O Evangelho está aqui nesse livro. Você precisa buscar entender isso.
Você precisa buscar de coração compreender isso. E você que já é um crente, precisa estar disposto a ir às estradas desertas, aonde quer que Deus te coloque, para falar. Para você falar a respeito de Cristo. Para você falar do Evangelho. Mas eu quero destacar isso para vocês que estão, talvez, hoje ouvindo e ainda não têm um entendimento a respeito da palavra de Deus. Talvez você não leia a palavra de Deus. Nós fazemos questão que você leia, que você examine. Se você não tem Bíblia, adquira uma. Se você estiver sem dinheiro, pode falar com a gente, nós te damos uma Bíblia. Com todo prazer, eu pessoalmente te dou uma Bíblia. Por quê? Porque é o maior bem que alguém pode fazer para uma pessoa, é dar a ele a palavra de Deus. Não só para ele ter a Bíblia, para ele abrir lá no Salmo 90, né? Deixar aberto para proteção da casa. Não, a Bíblia, ela, se você não ler, ela não tem nenhum efeito, tá? Ela não é mágica, não é um amuleto, como tem gente que usa. Não. Nós queremos que você tenha a Bíblia para você ler. Para que você venha ao entendimento dela. Na verdade, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para quem não entende o que eu estou dizendo aqui, é do primeiro ao último livro dela. Toda ela aponta, né, cada livro, cada página desse livro maravilhoso, aponta para Cristo. Por quê? Porque ele é essencial. Não há salvação para o homem fora de Cristo. A Bíblia diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. O único que pode restabelecer a nossa ligação com Deus, o único que pode te dar verdadeira paz, segurança eterna de salvação, paz com Deus, é Jesus Cristo. E é dele que esse livro maravilhoso fala. Não foi coincidência que, quando o eunuco lia essa passagem, o Filipe falou para ele sobre Jesus. Essa passagem, muito particularmente, fala de Jesus. Mas ele poderia estar lendo qualquer outra página da Bíblia. E Filipe iria anunciar Jesus. Ele iria falar de Jesus. Salvador. Se alguém usa da Bíblia para pregar outra coisa, e é o que mais se tem feito hoje, se prega política, se prega solução de problemas financeiros, de doença, tudo. A Bíblia, de repente, virou uma coisa assim, né? Mágica, é um livro de autoajuda. A Bíblia é maravilhosa em todos os aspectos da nossa vida. Mas o propósito dela é apresentar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele pelo qual sem o qual ninguém vai ao Pai. Se você não tiver a devida compreensão do que Jesus Cristo tem que ser na sua vida, você não vai chegar a Deus. Porque o seu caminho é a perdição. Fora de Jesus Cristo não há salvação, só perdição, só condenação.
Não foi coincidência Filipe falar de Jesus, porque cada página da Bíblia fala dele. Mas especialmente essa passagem, notem, não há coincidências. Deus colocou um homem num caminho deserto. Despertou nele o desejo de entender a palavra de Deus. E colocou aquele homem para ler. Note, Deus colocou aquele homem para ler esse texto do profeta Isaías. E Deus colocou esse homem Filipe para explicar a palavra de Deus para ele, para apresentar Jesus. E foi Deus quem colocou Jesus na vida daquele homem. Assim como é Ele quem coloca Jesus na nossa vida. O texto falava dos sofrimentos de Cristo. Que sofrimento é esse? O texto diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Jesus não queixou do seu destino. A própria Bíblia usa uma expressão que ele foi traído por Jesus, mas Jesus não foi traído no sentido de que ele foi enganado, porque ele sabia todo o tempo quem o havia de trair. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia todo o tempo que ele veio aqui para morrer. Hoje de manhã eu estava estudando com o irmão Carlos, a gente estava conversando, algumas pessoas têm ideias criadas aí, muito confusas a respeito da Bíblia, criam ideias que a Bíblia não fala daquilo. E às vezes colocam que Jesus foi pego de surpresa, que ele veio ao mundo pregando amor e de repente ele se viu traído, pego de surpresa. Não, ele não foi pego de surpresa, não. Desde o princípio, nós lemos um texto hoje de Mateus 3 aqui, onde quando ele disse para João que deixa por enquanto, né, que tudo tinha que ser cumprido, ele já estava manifestando tudo que tinha que ser cumprido. O que tinha que ser cumprido? Ele tinha que ir à cruz. Ele tinha que se fazer maldição por nós. Jesus foi maldito na cruz. Ele foi maldito por nossa causa. Ele se fez maldição para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, filhos da bênção de Deus, herdeiros da bênção de Deus. E você, conhecendo Cristo, você tem a oportunidade de ser também um filho dessa bênção de Deus, recebendo a graça, o favor de Deus por meio de Cristo. Jesus nunca queixou do seu destino, de ter que morrer. Ele temeu, porque na forma de homem, ele temeu pelo que ele havia de passar, ele sabia o que ele teria que passar, seus sofrimentos, as dores, o desprezo, o próprio desprezo não só dos homens, mas do Pai. Porque quando todo o nosso pecado recaiu sobre ele, o Pai que várias vezes disse, quando ele foi batizado, lá no Monte da Transfiguração, o Pai que havia dito, esse é o meu filho, vamos ver, eu quero ouvir o coro. Vamos juntos? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Pai tinha dito isso várias vezes. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquela hora na cruz, Deus
não pôde olhar para ele. O Pai não pôde olhar para ele. Toda a nossa maldição sobre o nosso pecado recaiu sobre ele. Ele temia isso, mas ele nunca queixou. Nunca resmungou. Como um cordeiro, mudo, obediente, humilde, ele se apresentou. Por que ele fez isso? Porque ele sabia qual era a recompensa. E a recompensa era aqueles que o Pai havia lhe dado. A recompensa eram aqueles que seriam resgatados pelo sangue derramado dele. Existe uma questão em teologia a respeito disso. A expiação limitada de Cristo ou a expiação ilimitada. Isso quer dizer, Jesus morreu por todos os pecadores ou morreu só pelos eleitos? Sem entrar em polêmica, eu diria simplesmente o seguinte: Jesus, ao morrer pelos não eleitos, ou seja, por aqueles que não iriam crer nele, o seu sangue foi em vão. Sua morte, seu sacrifício foi em vão. Não resgatou ninguém deles. Só fez desses ainda mais culpados. Porque além de culpados de todos os seus pecados, todas as suas mazelas, eles se tornaram também culpados do sangue de Cristo. Mas quando Jesus morreu pelos eleitos, esses todos foram salvos. O sangue de Cristo foi eficaz para lavar o pecado, e cada pecado de cada um deles. Amém? Pense nisso. A dúvida apresentada pelo eunuco, manifesta no versículo 34, deveria ser a dúvida e o desejo de cada coração de alguém sem certeza de salvação, sem paz com Deus, sem o perdão de Deus. Rogo-te, de quem diz isto? O que a Bíblia está dizendo aqui? O que a palavra de Deus diz? Em outras palavras, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Eu quero conhecer o Salvador. Eu quero conhecer o plano de salvação de Deus. Sabe, muita gente tem a ideia, plantada pelos homens, uma ideia diabólica, de que de alguma maneira, quase todas as pessoas têm essa ideia, inclusive muitos evangélicos, de que a salvação depende em todo, ou pelo menos em parte, do quê? Das obras. Então, tirando o cristianismo, todas as outras religiões que pregam um paraíso, pregam uma redenção final, elas pregam que isso é dependente do merecimento do ser humano. Sabia disso? Todas elas. O cristianismo legítimo é o único que apresenta que a redenção do homem independe dele, que a redenção do homem está no favor de Deus manifesto em Cristo. E o verdadeiro cristão é aquele que crê em Cristo. Mas o que acontece? Muita gente que se diz cristã é levado por esse ensino errado a não ser tão cristão assim. E talvez você ache que é um cristão e não seja. Porque você talvez crê em Deus, crê em Cristo, mas crê que depende das suas obras para você chegar a Deus.
que você vai, de alguma maneira, merecer chegar lá. Jesus disse, eu já mencionei aqui, que não há outro caminho. Eu sou o caminho, ele disse, João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não é por obras. Antes, nós lemos Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se alguém é salvo, não se gloria em si mesmo, mas se gloria em Cristo. A nossa glória é Cristo, porque é Ele a única coisa boa que nós temos. E Ele nos foi dado por Deus. Deus colocou alguém para nos apresentar isso. Você, irmão, já pensou que coisa maravilhosa que Deus um dia despertou uma pessoa para falar do Evangelho para você, para falar de Cristo, para te apresentar o Salvador. Por quê? Deus colocou um amor especial nessa pessoa. E é com esse amor que nós falamos para você agora. Nós não queremos seu dinheiro. Nós não queremos te vender revistas, livros. Não queremos o seu dízimo. Nós queremos ver a tua salvação. E Deus levantou pessoas e colocou no coração delas o desejo de falar de Cristo. Porque para eles era maravilhoso falar de Cristo. Porque um dia eles receberam Jesus como seu Salvador. E eles tinham a necessidade de partilhar disso. E alguém falou comigo. E alguém falou com você que é salvo. E hoje nós podemos falar com outros. É Deus que faz isso em nós. Que coisa maravilhosa. Se alguém está esperando uma maravilha de Deus, esperando uma cura, está esperando que de repente o Brasil vai virar uma superpotência, eu vou te falar. Ainda que todas essas coisas que você imagina absurdas, impossíveis, que seriam maravilhosas, fantásticas se acontecessem, elas não seriam tão maravilhosas quanto isso que eu estou te falando. Que Deus colocou em pessoas o desejo de falar de Cristo para a sua salvação. E essa é a maior maravilha do mundo. Alguém pode dizer que isso é bobagem. Mas eu te digo, quando Deus faz isso, Ele está pensando no seu bem-estar eterno. Pensa bem, que adianta o nosso bem-estar aqui, gente? Ah, claro, eu quero ter saúde. Eu quero gozar de saúde. Eu quero poder gozar de algum conforto. Você também quer, né? Tem alguém aqui que não quer essas coisas? Mas o que são essas coisas? Se nós terminarmos essa vida aqui e tivermos diante de nós o inferno, a condenação eterna, separados de Deus, sofrimento eterno. Sobre isso eu quero falar uma coisinha só. Eu já falei algumas vezes aqui. Mas um dia, uma pessoa que ouviu a pregação na igreja lá em Sodmenúcio, eu conversei com ele no dia seguinte, ele falou, foi muito boa a pregação, mas foi um outro pastor, o pastor Steve, que tinha pregado lá, em umas conferências. Ele falou, foi muito boa a pregação. Gostou? Gostei. Tem algumas coisas que eu não concordo. Ele me disse, o quê? Eu perguntei. Ele disse, esse negócio de inferno. O inferno não existe. E as pessoas procuram se convencer de que o inferno não existe. Mas se você crê que o inferno não existe, você tem que crer que Deus não existe.
também, que o céu não existe. Porque a mesma Bíblia que fala de céu, fala de inferno. A mesma Bíblia que nos apresenta Deus é a que fala do pecado, de Satanás, do mal. Então, ou nós acreditamos nela, ou não acreditamos. Agora, tem um fato. Você não pode conhecer, ou melhor dizendo, você não pode acreditar ou desacreditar de alguma coisa que você não conhece. Tá certo? Quem aqui não confia no meu primo? Meu primo João. Quem não confia nele? Como vocês não confiam nele? Vocês nem conhecem ele para não confiar. Você não pode nem confiar, nem não confiar em alguém que você não conhece. Você não sabe se ele é digno de confiança ou não. Alguém já por via das dúvidas diz, bom, eu prefiro dizer que eu não confio, né? Vai que eu me comprometo. Esclarecendo, que eu me lembro, eu não tenho nenhum primo João, tá? Inventei o personagem aqui para não comprometer nenhum deles. Mas o que eu quero dizer é, você não pode dizer que não confia na palavra de Deus se você não conhecer, se você não examinar. Então eu gostaria de te desafiar hoje a conhecer a palavra de Deus. E quando você começar a examinar a palavra de Deus, vão surgir dúvidas. E nós vamos estar aí para te ajudar. E nós vamos falar de Cristo para você. Porque é disso que a palavra de Deus diz. É isso que ela tem a apresentar. É Ele que você precisa conhecer. É Ele que nós queremos pregar, anunciar. É nele que você precisa crer. No fim dessa conversa, ao longo dessa viagem, Filipe e o eunuco andaram, caminharam. Entenda que foi uma caminhada talvez de horas. A conversa não está toda aqui. O que diz é que Filipe passou a explicar, a anunciar Jesus para ele. Isso talvez tenha sido uma longa pregação. Mais longa do que as que eu costumo trazer. Mas chegou um ponto que aquele homem, convicto da palavra de Deus, ele mesmo tomou a iniciativa. No versículo 36, diz que indo eles caminhando, ou pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, ou seja, chegaram a um lugar onde havia ou um riacho, ou algum lago, alguma coisa assim. Note, isso atesta que o batismo é por imersão. Ele viu água e eles entraram na água para ser batizados. Filipe não pegou uma canequinha, nem molhou a mão e aspergiu, tá? Só reforçando aquilo que a gente disse sobre a forma do batismo, porque a palavra água aqui indica grande quantidade de água. Essa mesma palavra que é traduzida por águas, aqui, ela pode ser representativa de multidão. Sabia? Multidão de pessoas, porque ela representa quantidade, um mar. Evidentemente não era um mar aqui, mas uma grande porção de água. E esse homem estava tão convicto a respeito do entendimento que ele teve de Cristo como Salvador, o Senhor da sua vida, que ele só pôde questionar Filipe de uma coisa: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração, se você crê de verdade. E a resposta dele foi: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. Que Deus mandou ao mundo, que enviou ao mundo, para que nós crescêssemos nele, para sermos salvos. Eu creio. Se você crê, também, eu te digo, nós costumamos fazer um estudo, como a gente tem feito com vários irmãos, para ajudar. Mas isso não é pré-requisito para ser batizado. A Bíblia diz: aquele que crê
né? O que ele precisa é crer para ser batizado. É lícito, se crês de todo o coração, que você seja batizado. Eis aqui a água. Essas alturas ela já esfriou um pouco. Mas se você crê de todo o coração, saiba que você pode ser batizado agora mesmo. Nós não costumamos fazer isso, mas podemos fazer. Amém, irmãos? Por quê? Se você confessar Jesus Cristo, é o que precisa. E quem confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de coração, de verdade, ele é apto a ser batizado e se tornar um servo dele, servir a Cristo na sua igreja. É lícito. O momento que você quiser, se você crer de todo o coração. Você não precisa se batizar agora. Mas entenda que é urgente que você creia em Jesus Cristo. Que você seja convencido do seu pecado. Dos seus pecados. Que você entenda a necessidade que você tem do favor de Cristo. E nossa oração aqui hoje mesmo, que urgentemente, que o quanto antes você possa ser convencido pelo Espírito Santo disso. E que você possa confessar, que você possa manifestar a sua fé. No final desse culto mesmo, você pode manifestar. Agora mesmo você pode manifestar, erguer sua mão, para nós sabermos e você dizer: eu creio em Jesus Cristo, como meu Senhor, meu Salvador. Hoje eu entrego a minha vida a Ele. Se houver alguém, você pode fazer isso agora mesmo. Não tenha vergonha. Seja como Paulo, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Um dia nós confessamos Jesus Cristo. Eu era muito tímido, mas Deus me convenceu: Valdir, você não pode ser tímido assim. Disso você não pode ter vergonha, de confessar Jesus Cristo. E Ele me encheu de coragem para isso. Eu espero que Deus te encha de coragem, de convicção, para dizer isso e manifestar. Eu daqui por diante sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho paz com Deus. Eu quero servir a esse Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ao final dessa oração, eu gostaria de dar a oportunidade, se houver alguém aqui, que você possa manifestar a sua fé em Jesus Cristo. Você não precisa discursar. Basta você indicar para nós, mostrar, erguendo a sua mão. Se você crê de todo o coração, se você crê de verdade em Jesus Cristo. Renda-se a Ele agora. Vamos orar. Pai nosso, Senhor glorioso, nós, antes de qualquer outra coisa, queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque um dia o Senhor moveu homens para virem a nós, para nos falarem do teu Evangelho. Moveu esses homens de entendimento da tua palavra, do conhecimento de Cristo e de amor por almas perdidas, como nós éramos, para nos falar de Cristo. Nós te louvamos porque o Senhor levantou Filipe para falar aquele homem, o eunuco de Cristo, e hoje sabemos que ele está na tua presença, pela graça de Cristo, e que nós vamos estar com ele também, te adorando, te servindo e nos regozijando no Senhor eternamente. E nós queremos te pedir, Pai, por aqueles que estão hoje ouvindo a tua palavra aqui, mas que ainda não têm esse entendimento, que o Senhor possa conceder a eles. Que hoje mesmo o Senhor possa estar concedendo a eles não só esse entendimento intelectual, mas que eles possam ter o conhecimento impregnado no mais fundo da sua alma, Pai. Que eles possam se alegrar pelo teu favor. Mas que antes eles venham a se entristecer pelos seus pecados diante de ti.
que eles entendam o quanto precisam do teu favor e quanto o teu favor é maravilhoso. Que a tua graça seja manifesta cada vez mais. Capacita a tua igreja, Pai, a testemunhar de Cristo e falar mais, cada um de nós. Aqui, em nosso templo, na rua, em nossas casas, na internet, por folhetos, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, Pai. Que nós possamos falar de Cristo, que nós possamos mostrar Cristo e que pessoas venham a ter esse desejo de obedecer a Cristo, pela fé nele, que tenham um desejo de seguir em obediência no batismo e em todo o servir numa nova vida com Cristo. Pedimos por aqueles, Pai, que ouvem hoje a tua palavra. Que corações possam ser transformados pelo poder do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.